Vamos falar agora da guerra do Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O exército israelense avisou que a partir de agora seguirá para a próxima fase do conflito, com operações mais cirúrgicas em Gaza. Para abordar esse assunto, vamos acionar o nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, que hoje está na cidade de Cela Nova, na região da Galícia, na Espanha. Boa noite, Luca. Aí são 19 horas e 10 minutos ou 18 horas e 10 minutos? 19 horas e 10 minutos, Capês, porque a Espanha está no horário central europeu, não está no mesmo horário de Portugal, apesar da fronteira ser tão singela, a diferença ser tão pouca do norte de Portugal aqui para a Galícia. Você já conhecia esta cidade ou é a 107ª cidade que você visita? Não conheço, veio aqui quase todos os anos, uma região que gosto muito, principalmente agora no inverno, de 5 graus que faz hoje nesta noite agradável por aqui. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da guerra do Oriente Médio. Israel estava decidido a prosseguir com uma guerra de destruição de infraestrutura, destruindo túneis e também destruindo instalações, algumas delas usadas para fins militares, outras não. Enfim, era uma guerra que pretendia empurrar a população de Gaza para o deserto do Sinai, no Egito. Porque a melhor maneira, vamos falar em termos operacionais, tá? Não ideológicos, a melhor maneira de você garantir a segurança, em tese, seria esvaziar Gaza e ele ocupar com o exército e reocupar com colônias e assentamentos ilegais. Minha pergunta é, essa mudança na estratégia pode representar algum tipo de pressão que o presidente Joe Biden está fazendo? Porque desde o início, quando ele falou, estamos 100% com Israel até o fim, deslocou 2 porta-aviões, nós vamos apoiar Israel em todas as ações. Depois ele começou a se tornar mais crítico. O que você consegue deduzir dessa mudança de estratégia para operações mais cirúrgicas, já que também as incursões terrestres devem levar meses até atingir o seu resultado? Então, a pergunta sobre a pressão, eventual pressão feita pelo governo norte-americano, e a pergunta que eu venho fazendo desde o início. Luca, e os reféns? E os reféns e as famílias dos reféns? Onde está aí a negociação com o Catar, uma solução política para pegar esses reféns de volta e depois prosseguir com a guerra? O governo tem que proteger a vida dessas pessoas. Pois é, Capês, nós vemos que hoje, inclusive, o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, deu uma declaração muito forte apoiando Israel, mas ao mesmo tempo pedindo operações cirúrgicas. Ele disse que o apoio a Israel continua, inclusive o novo carregamento militar de novos armamentos chegará ao país ainda no final deste ano, ainda em 2023, e que Israel é o melhor amigo dos Estados Unidos naquela região. Deixou bem claro, falando isso com todas as palavras. Ao mesmo tempo, pediu para o governo de Benjamin Netanyahu e todos os importantes generais da IDF que considerem a população civil de Gaza em suas novas estratégias, para que essa população não seja tão atingida e que, exatamente como você colocou, essas operações cirúrgicas sejam prioritárias em detrimento de bombardeios indiscriminados que aconteceram desde o começo do conflito. Nós vemos, inclusive, que o próprio general e também chefe das forças de defesa de Israel, ligado ao Ministério da Defesa, Yoav Gallant, diz que a guerra pode entrar em uma nova fase, uma próxima fase, que envolveria a normalização da vida em algumas regiões do enclave, até mesmo retornando a população civil que se deslocou e podendo até reconstruir partes da faixa de Gaza que foram severamente destruídas por conta dos bombardeios. Quando isso vai acontecer, quais cidades exatamente, se as pessoas terão prioridade para chegar nessas regiões em relação àquelas mais ao sul, isso não foi ainda mencionado de maneira detalhada. Mas é uma resposta clara às pressões sofridas pelos Estados Unidos, cobrando essas operações cirúrgicas, além da Alemanha e da França, que mudaram um pouco o seu tom durante o último final de semana, principalmente após a França ter um dos seus diplomatas mortos na fronteira de Rafah, nas proximidades da fronteira de Rafah, por bombardeios israelenses. Então, é um indício em que tudo isso possa começar a acontecer já durante os próximos dias, mas a pergunta que você coloca, ela é sempre muito pertinente em relação aos reféns. Ainda temos 129 pessoas sob a custódia do Hamas, não há nenhuma indicação de que uma nova
rodada de trégua ou de negociações vai acontecer. Todos os diplomatas israelenses que estavam em Doha já voltaram a Israel. O Catar e o Egito, que pressionam o Hamas para novamente vir a negociar, disseram que não estão tendo muito sucesso, são negociações infrutíferas, exatamente por nós termos o Hamas exigindo que Israel paralise todas as suas operações militares para que devolvam os reféns, algo que nós sabemos que não vai acontecer, e neste impasse o lado mais forte acaba ganhando, por mais que isso promova imagens muito fortes e ao mesmo tempo diminua com o apoio que Israel tem recebido pela comunidade internacional desde o começo da guerra. Agora, uma recente pesquisa mostra que após o atentado terrorista, o maior atentado terrorista da história de Israel, a maior tragédia ocorrida em Israel em um só dia desde o Holocausto, em muitos jovens inocentes que não tinham nada a ver, inclusive com esse conflito que já dura desde 1948, chacinados, mortos, e alguns que estavam em bunkers receberam metralhadoras infiltradas pelos terroristas, foram metralhados ali até a morte. Uma ação horrenda, sem dúvida alguma. Israel precisa recuperar esses reféns. Agora, a questão do número de baixas, nós estamos aí com caminhando para 20 mil baixas, muitas crianças mortas, isso tem provocado exatamente o que o Hamas pretendia, um aumento da sua popularidade. Ou seja, o Hamas está mais popular do que se encontrava antes dos atentados terroristas, o que é um contrassenso, ou seja, ele deveria estar completamente desmoralizado em razão da destruição que tem ocorrido. E agora isso ocorre também do outro lado, na Cisjordânia, na margem oeste do Rio Jordão. O exército está armando colonos com metralhadoras e uniformes e eles estão apontando as armas para civis palestinos. Ali há uma situação também complicada. Qual o risco do Hamas sair de Gaza e ir ali para a Cisjordânia, ainda mais perto e menos isolado, porque tem as colônias com 700 mil israelenses morando na Cisjordânia? Qual o risco disso ocorrer e se Israel já desistiu, pelo menos se você tem informações, do plano de deslocar toda a população de Gaza para o Egito, já que Abdel Fattah al-Sisi não permitirá que isso ocorra? Olha, Capês, nós sabemos que a questão do deslocamento populacional não seria aceito pelo Egito, que é o país fronteiriço, e muito menos por outros países árabes, que por enquanto adotam uma postura de negociação, de intermediação entre o Hamas e Israel. Portanto, Israel está desistindo dessa estratégia do deslocamento maciço de palestinos para o outro lado da fronteira e vai tentar realocá-los ou recolocá-los em suas casas, construindo hospitais de campanha e uma série de outras cabanas, tendas, para que as pessoas consigam viver temporariamente. Nós sabemos, ao mesmo tempo, que esse alto número de baixas até agora não foi verificado pelas agências internacionais. Obviamente que a crise humanitária ela é generalizada na faixa de Gaza, as imagens são sim muito fortes, mas nós não temos noção se são 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, como diz o Hamas, e isso nós só saberemos uma vez que a guerra acabe. É importante mencionar que, por mais que os números chamem a atenção, ter um alto número de civis mortos não indica que um lado A ou lado B está correto na guerra. É sempre algo muito doloroso dar essas notícias, falando sobre mortes de civis, que são as maiores vítimas desses conflitos armados em todo o mundo, mas não é só porque o lado palestino, o lado que é representado pelo Hamas, acaba tendo o maior número de mortos, que eles supostamente teriam a virtude, teriam a razão, né, neste conflito. É um conflito muito antigo, nós sabemos que Israel cometeu uma série de erros ao longo desses 75 anos, com os assentamentos ilegais na Cisjordânia, que nós sempre mencionamos aqui, mas o fato é que essa guerra na época digital, na época com as redes sociais, acaba mexendo muito mais com o emocional de todos os telespectadores e interferindo na opinião pública, principalmente em países aliados de Israel, como nós vimos em várias manifestações aqui no Ocidente, seja no Reino Unido, na Alemanha, na França e também nos Estados Unidos. Eu acredito que este momento ele também abre um vácuo de poder nos territórios palestinos da Cisjordânia, onde a liderança do Fatah já é contestada. A autoridade palestina liderada por Mahmoud Abbas é vista como um grupo extremamente corrupto, sem habilidade política de solucionar o problema dos palestinos, e neste momento em que há essa fragilidade, o radicalismo floresce e pode crescer também com vertentes do Hamas, ou que
levem outro nome, mas que tenham as mesmas ideias radicais, crescendo nesse território que é maior em área e maior em população, se nós pensarmos que a Cisjordânia tem mais de 3 milhões de palestinos, também igualmente jovens, e que podem ser manipulados por esses ideais nefastos que causam tanta instabilidade, não só na região da Palestina e de Israel, mas também em todo o Oriente Médio. Infelizmente, as grandes ditaduras árabes, a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Kuwait, que poderiam ajudar os palestinos, zelando pela segurança na região, reconstruindo aquela região, não se preocupam e não se importam com o destino do povo palestino. Ao contrário, se utilizam deles em benefício próprio apenas para conter a pressão dos seus povos internos. E o Egito também, que teve a possibilidade oferecida por Israel de administrar a faixa de Gaza, recusou. Então os palestinos estão aí à sua própria sorte e são também reféns desse grupo terrorista Hamas, que serve aos interesses do Irã e não ao interesse do seu próprio povo. E o resultado está aí e o processo de paz fica cada vez mais difícil. Agora, para Israel, alimenta-se o sonho da sua ultradireita ortodoxa, que quer o grande Israel, que vai do Rio Jordão até o Mediterrâneo. Israel teria estrutura para absorver 5 milhões e 100 mil palestinos dentro da sua rede de serviços? Então é preciso pensar isso também quando se fala na impossibilidade da solução de 2 estados viáveis. Claro que para Israel é importante que haja um Estado palestino viável, economicamente saudável e mantido pelos países árabes, mas parece que ninguém tem interesse em resolver isso. Minha pergunta agora para você é sobre o nosso Volodymyr Zelensky. Continua aquelas escaramuças, parece que a guerra chegou num ponto que não vai nem para um lado nem para o outro. Como é que está a situação, já que os Estados Unidos parece que vetaram um apoio que seria de 60 bilhões de dólares, parece que foram só 600 milhões, alguma coisa nesse sentido? Foi isso mesmo, Capês. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve nos Estados Unidos, em Washington, na semana passada, visitou o Congresso, visitou o Senado, visitou a Casa Branca, falou com uma série de diversos deputados e senadores, tanto democratas quanto republicanos, tentando garantir para 2024 este orçamento, essa ajuda, essa doação americana de 60 bilhões de dólares, que no fundo ficou na faixa dos 300 a 600 milhões. Portanto, a gente vê que é um valor muito menor daquilo que ele esperava e que o coloca em uma posição extremamente difícil nas projeções para o ano de 2024, porque dentro desse dinheiro não está apenas os gastos militares, mas a manutenção de todo o governo, de pagar todas as estruturas, todos os hospitais, todos os funcionários do governo. Nós sabemos que a Ucrânia é um país com imensas dificuldades, isso até mesmo antes da guerra, e precisa desse dinheiro para conseguir se manter. Durante estes quase 2 anos de guerra, muitos acreditam que em doações o país recebeu quase o equivalente a 100% do seu PIB antes da guerra, que era na faixa aí dos 300 bilhões de dólares. Então, realmente muito dinheiro que chegou, mas não conseguiu ser revertido para uma conquista militar, uma reconquista militar, se assim podemos dizer, para recuperar territórios que foram tomados, invadidos pelos russos desde o começo de 2022. Isso faz com que o ano que vem 3 eleições sejam cruciais para resolver a questão ucraniana. Eleição europeia do Parlamento Europeu, com a manutenção ou a saída de Ursula von der Leyen, que é uma forte aliada de Zelensky dentro de Bruxelas. As eleições americanas, essas mais importantes, em novembro de 2024, uma reedição do que foi em 2020 entre Donald Trump e Joe Biden, com as pesquisas indicando que Trump é o grande favorito em estados que são chave para reverter esses votos, como o estado de Wisconsin, Michigan, Geórgia, temos também Nevada e Arizona, além, é claro, da eleição britânica, que tem que acontecer até o final de 2024, na qual os conservadores tendem a perder, e o Partido Trabalhista de Keir Starmer também tem uma visão um pouco diferente, que poderia também ser mais próxima à negociação. Então, o futuro de Zelensky da Ucrânia não parece ser muito positivo nesse sentido. Nós sabemos de todas as violações do direito internacional que foram promovidas pelo governo do presidente Putin, mas temos que pensar na realidade. No aspecto militar, se tornou quase inviável ou extremamente utópico pensar que Zelensky recuperaria os 18% ocupados pela Rússia, principalmente a Península da Crimeia, que já é administrada pelos russos no ano que vem há 10 anos. Então,
realmente a Europa precisará achar uma nova alternativa para impedir com que os ímpetos imperialistas dos russos ultrapassem apenas a fronteira ucraniana. Lembrando até que ontem o 12º pacote de sanções foi aprovado dentro da União Europeia, com aprovação da Áustria, da Hungria, também da Grécia, mas isso não se mostra o suficiente para parar a máquina de guerra de Moscou, que se mostrou muito resiliente, muito forte para aguentar todas essas sanções. E apesar de vários países sancionando o governo Putin, a Rússia continua como a 11ª economia do mundo, com quase 2 trilhões de dólares, apenas 2 posições atrás do Brasil. Olha, infelizmente, a gente é obrigado a reconhecer que a Ucrânia vai perder 20% do seu território e a Crimeia, 10 milhões de ucranianos que saíram do país, 500 mil mortos, 500 mil feridos, num erro estratégico. Nicolau Maquiavel, no século XV, na sua obra O Príncipe, disse que o rei nunca deve ser neutro. Ele sempre precisa escolher um lado. Só que essa obra foi escrita no século XV. A Suíça foi neutra. A ditadura de Franco na Espanha não se engajou na Segunda Guerra Mundial. A Áustria ficou neutra. E a Ucrânia também deveria ter optado pela desmilitarização e pela neutralidade, é a minha opinião. No que diz respeito à Finlândia, Raquel Galinatti queria te fazer uma pergunta, que seria a última aqui para a gente fechar. Peço a sua concisão. E ela diz o seguinte: a Finlândia era neutra. Não tinha nenhum indício de que a Rússia invadiria a Finlândia. Aí ela tomou a decisão de entrar na ONU. Agora terão bases militares americanas colocadas ali na fronteira com a Rússia. A Rússia vai criar uma divisão de exército ali em Leningrado. Então eu pergunto a você, São Petersburgo, né? Eu pergunto a você, o que deve acontecer com a Finlândia, com esse país que integraram a OTAN, com o aumento das tensões Rússia e OTAN? Olha, Capeza, é importante a gente diferenciar a Finlândia da Ucrânia, que a Finlândia já faz parte do rol dos países democráticos há muitas décadas. Então, ao contrário da Ucrânia, que tentou se democratizar há pelo menos 10 anos. No caso da Finlândia, essa postura de neutralidade durante a Guerra Fria foi uma escolha para a sobrevivência, negociar com os Estados Unidos e a OTAN ao mesmo tempo que negociava com a União Soviética e os membros do Pacto de Varsóvia. Essa mudança aconteceu gradualmente dentro da população e o sentimento de querer pertencer à OTAN foi algo espontâneo dentro da sociedade finlandesa, que após um plebiscito, após uma votação democrática dentro do parlamento, optou por se juntar à Aliança Militar Ocidental. No caso da Ucrânia, um país com uma estrutura oligárquica, uma estrutura arcaica, muito semelhante ao que nós tínhamos no Estado Soviético, pode-se dizer que o país foi, de certa forma, induzido em algumas décadas a entrar na OTAN ou não, e aí a discussão seria outra, até porque a Ucrânia fez parte da União Soviética, é um país eslávico, um país ortodoxo, um país com passado tanto no Império Russo quanto na União Soviética, enquanto a Finlândia foi sempre um país independente, teve porções do seu território tomadas por Stalin na Guerra do Inverno 1937-1939, e isso acabou fazendo com que eles criassem uma birra com os russos. Então, acho que a situação é um pouco diferente, mas é válido a gente mencionar que acaba sendo algo que promove a animosidade e vai fazer com que novas bases militares surjam, mais investimento em armamentos e, consequentemente, um estado de tensão sempre crescente em todo o mundo. Luca Bassani, muito obrigado. Você está aí numa praça, passou um trenzinho atrás de você, meio vazio. Passou, Esse trenzinho é circular? Me conta onde é que você está aqui, que o pessoal está curioso. É uma praça quadrada? Olha o trenzinho lá atrás de você, que bonitinho. Sim, passando aqui o clima do Natal, algumas crianças tentam pegar o trenzinho, mas está muito frio agora, apesar de ser cedo. Perto de 4 graus, então todo mundo já está indo tomar um vinho, comer aqui umas tapas, alguma coisa aqui espanhola. Está parecendo aquela praça quadrada de Lucca e Siena também, é isso mesmo? Uma praça sim, quadrada? Toscana. E como tem também em Madrid? Ela é exato, como se fosse uma praça retangular, é uma praça bem bonita, mas uma cidade muito pequena aqui na província de Ourense, uma das grandes cidades da Galícia. Muito obrigado, Luca Bassani, uma boa noite para você e nos falamos